Todos nós já passamos por uma situação em que ouvimos uma música, seja no rádio ou na rua, gostamos dessa música e queremos saber seu nome para ouvir mais tarde. A forma mais simples de descobrir qual é o nome dessa música é perguntando para alguém. Mas como fazer para descobrir o nome de uma música no caso de não ter ninguém por perto que a conheça ou no caso de não saber o idioma em que ela é cantada? Bom, uma opção é essa. E com sorte você encontrará alguém que traduza seus uga-ugas. Uma outra opção mais garantida é usando aplicativos de reconhecimento de áudio como Shazam ou SoundHound. Mas como esses aplicativos identificam músicas inteiras através de faixas tão pequenas de áudio? A resposta curta é áudio fingerprints. Mas o que é um áudio fingerprint? Partimos então para a resposta mais longa. Um exemplo de fingerprinting é quando você cantarola uma música. Você não precisa de uma voz igual ao compositor da música, nem tampouco dos instrumentos para que alguém entenda em qual música você está pensando. Nesse caso, o que você fez foi descartar informações menos relevantes do áudio, mantendo as informações importantes, permitindo a identificação da música. Focando-se no Shazam, aqui está uma boa simplificação de como pode ser seu funcionamento por trás dos panos. O Shazam pré-computa fingerprints de um banco enorme de músicas conhecidas. Todas essas fingerprints são então armazenadas em um banco de fingerprints que é constantemente atualizado à medida que novas músicas surgem. Do lado do cliente, um usuário grava uma música qualquer com o microfone de seu smartphone, e esse smartphone então aplica o algoritmo de fingerprint ao áudio gravado e verifica se há alguma correspondência em seu banco de dados, retornando o nome da música caso encontre. A técnica de geração de fingerprints de áudio não pode ser igual a técnicas computacionais padrão de fingerprint, como SSH e MD5. Isso porque o mesmo padrão de fingerprint deve ser gerado para dois arquivos de codificação diferentes que contenham a mesma música, como por exemplo, um arquivo MP3 de 256 kilobits ou um arquivo WMA de 128 kilobits. O aplicativo faz uso da FFT, para o qual é necessário uma boa resolução de frequência, em torno de 10.7 Hz, para reduzir o vazamento espectral. Ao mesmo tempo, o tempo de computação deve ser pequeno o suficiente, o que pode ser feito amostrando a menor janela de áudio possível. Para contornar esses problemas, o Shazam gera suas fingerprints pela técnica de filtragem de espectrogramas, que provavelmente funciona da seguinte forma. Do lado do servidor, a primeira coisa que o Shazam precisa fazer é ler a música amostrada em 44.1 kHz e transformá-la de estéreo para mono. Isso pode ser feito calculando-se na média dos dois lados, direito e esquerdo do áudio. Logo em seguida, antes de reduzir a resolução do sinal, é preciso filtrar as frequências acima de 5 kHz para se evitar aliasing. A amostragem do som é então reduzida para 11.025 kHz. Do lado do cliente, a taxa de gravação do microfone é ajustada para a mesma frequência. É então aplicada uma janela de Hamming com 1024 amostras de formato senoidal e que diminui as descontinuidades nos extremos da janela em comparação com uma janela de formato sync. A FFT de tempo discreto é então aplicada para cada janela de 1024 amostras, sendo aplicada a cada 0,1 segundos da música. Por fim, tem-se um espectrograma com as seguintes características: frequências entre 0 e 5 kHz, 512 níveis discretos de frequência e intervalo de 0,1 segundos ou 100 milissegundos. Após obtido o espectrograma da música, é necessário iniciar o processo de filtragem. Como o Shazam tem que ser tolerante ao ruído ambiente, somente as frequências mais fortes de cada instante são armazenadas, mas não se pode simplesmente selecionar somente as notas mais intensas. O ouvido humano tem mais dificuldades de identificar sons abaixo de 500 Hz que sons entre 500 e 2 kHz. Por essa razão, a intensidade desses sons de menores frequências costuma ser aumentada antes do lançamento de músicas comerciais. Caso esse detalhe não fosse levado em consideração pelo Shazam, os fingerprints gerados iriam conter inúmeras notas de frequências mais baixas, o que poderia gerar uma taxa de erro grande para identificar músicas que tenham percussão muito parecidas. Uma forma de se resolver o problema é dividindo-se o resultado de cada FFT entre 6 bandas logarítmicas de pesos diferentes, selecionando entre elas a de maior peso, podendo mesmo não selecionar nenhuma frequência se determinada banda não apresentar frequência de amplitude relevante. O resultado final obtido desse processo pode ser observado pela seguinte figura. Este não é o resultado final da fingerprint, mas um grande pedaço dele.
Com o espectrograma filtrado em mãos, começa o processo de armazenagem dessas fingerprints. Como armazenar tantas delas de maneira eficiente? É aí que está o maior segredo do Shazam. Para se entender a gravidade do problema, vamos pensar em uma abordagem simples. Nessa abordagem, vamos supor que uma amostra de 10 segundos de uma música seja gravada e em seguida buscada sua correspondência no banco de dados. Essa pequena amostra precisaria ser sobreposta a todas as partes possíveis de todas as fingerprints existentes no banco. Mesmo neste caso, é possível que não ocorresse correspondência perfeita devido a ruídos que podem estar presentes na gravação do usuário. Nesse caso, uma correspondência de até 90% de similaridade poderia ser sugerida como resultado correto. Embora esse exemplo funcione bem, a abordagem requer tempo computacional muito grande. Vamos supor que o fingerprint de uma música qualquer contenha 3 frequências de pico a cada 100 milissegundos. Nesse cenário, nosso espectrograma filtrado de 10 segundos teria 300 pontos de frequência, que no pior caso, teria que verificar cada uma das milhões de fingerprints possíveis disponíveis em poucos segundos. O que o Shazam faz na realidade é que ao invés de comparar pontos de correspondência um a um, ele procura por múltiplos pontos ao mesmo tempo em diferentes regiões chamadas de Target Zones. O funcionamento exato dos Target Zones não foi explicitamente declarado pelo Shazam, mas vamos fazer uma suposição de como ele realmente funciona. O que se faz primeiro é utilizar o espectrograma gerado inicialmente pela análise da música. Com esse espectrograma, vamos supor que cada Target Zone tem um número fixo de 5 picos de frequência. Numera-se então os picos com o seguinte critério. A numeração é feita levando-se em consideração frequência em primeiro lugar e logo em seguida o tempo. Com todos os pontos numerados, faça a seleção de cada Target Zone partindo do princípio de que cada ponto deve ser o primeiro de alguma Target Zone, e junto deles devem estar presentes os próximos 4 pontos subsequentes. Termina-se então com um número de Target Zones muito próximo do número total de picos de frequência. O número de zonas pode parecer exagerado, e de fato é, mas essa é uma forma de garantir redução de ruído. Agora, com múltiplas Target Zones em mãos, o próximo passo é endereçar cada uma dessas zonas. Para a criação de cada um desses endereços, primeiro tem-se que selecionar pontos âncora para cada um deles. O ponto de âncora pode estar em qualquer lugar, contanto que seja possível encontrar seu valor a partir de algum algoritmo. Vamos nos focar na Target Zone roxa. A fórmula proposta pelo Shazam para a armazenagem de cada uma dessas zonas é a seguinte: frequência da âncora, frequência do ponto, diferença de tempo entre o ponto e a âncora. Isso é então repetido para cada ponto da Target Zone. Esses valores são endereços e endereços precisam ser ligados a algum objeto. A forma como o Shazam linka esses endereços é através de 2 valores principais: tempo absoluto da âncora na música e ID da música, que no nosso caso será arbitrada como primeiro endereço. Aplicando-se a mesma lógica para todos os pontos de todas as Target Zones de todos os espectrogramas, tem-se por fim uma enorme tabela de 2 colunas: endereços e pares contendo o tempo da âncora e ID da música. Esta tabela é a fingerprint final, que é armazenada na base de dados do Shazam. A tabela de fingerprints pode ser implementada como uma array list de inteiros de 64 bits, em que o index do array é a primeira parte de 32 bits do array. O valor de 64 bits é composto do seguinte: 14 bits para 512 valores discretos de frequência, 9 bits para o valor da frequência de âncora, 9 bits para a frequência do ponto, 14 bits para a diferença de tempo entre a âncora e o ponto. O que foi feito aqui foi a transformação da tabela de fingerprint em uma tabela de pesquisa invertida através da indexação, e que permite pesquisas de complexidade O de 1. A partir deste banco de fingerprints, a pesquisa pode ser feita de maneira muito mais eficiente, pois no lugar de procurar em todas as possíveis músicas pela ocorrência de uma nota, procura-se 2 notas quaisquer separadas de um intervalo de tempo x. No caso, essas notas são a âncora e o ponto selecionado. Essa abordagem reduz drasticamente o tempo de pesquisa e, por fim, permite que tenhamos aplicativos como Shazam que analisam e identificam músicas em pouquíssimos segundos, tornando a tarefa de identificar uma música muito mais simples.